A grande maioria dos clientes, eventuais clientes que a gente liga, eles ainda não sabem o que é o Fiagro. Então você tem que fazer esse papel educacional. O Fiagro é assim, o Fiagro é assado, tem essa vantagem. O agro no Brasil, as indústrias ligadas ao agro, são 25, 26% do PIB, que é muito maior do que a construção civil, né? A parte imobiliária. Direto ou indiretamente, todo mundo tem um vínculo com o agro. Não tem como, né? No que você veste, no que você come. Eu acho que o Fiagro vem num momento muito interessante, porque ele pegou um boom do agronegócio, a gente está vivendo ainda esse boom, então é um momento que o bolso diferente também era bastante interessante para as empresas do setor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho o prazer de começar a abertura aqui do Outliers junto com meu querido amigo e companheiro Samuel Ponsoni para a gente falar de um tema super hot e super famoso aqui no Brasil, a temática agro. E para isso a gente convidou dois grandes especialistas no setor, Paulo Mesquita da Risa Asset. Tudo bom, Paulo? Boa tarde, tudo bem, Carol? Tudo ótimo. E o Gustavo Gomes, do XP Asset, para a gente falar um pouco de um tema que tem despertado tanta curiosidade aqui, tanto na rede de assessores, quanto também nos investidores que nos escrevem. Vamos lá, falar um pouquinho de um tema que eu acho que tanto eu como o Paulo são meio suspeitos, né? A gente gosta bastante. Boa, como a Carol falou, a gente vai fazer um episódio de hoje um pouco parecido com o que nós fizemos de FDICs, que foi uma pauta mais educacional, trazendo conceitos básicos, e o de infraestrutura também, com o Túlio Machado, lá da XP Asset. A gente falou bastante do setor, um pouquinho da legislação sem ser técnicos. Acho que a ideia é a gente explorar um pouco isso aqui também no mundo dos fiagros, tá? Então a gente vai sair do modelo padrãozão do Outliers para ter essa parte mais educacional, mas obviamente que nós vamos abordar várias das pautas, das perguntas básicas que a gente faz aqui para os gestores. E eu queria começar com vocês dois, acho que o Paulo pode começar aqui, por favor. Fala um pouquinho, Paulo, do teu histórico aí do mercado, formação e de como que você tá lá dentro da Risa, em que área específica você tá. E depois, Gustavo, você também, por favor. Claro. Boa tarde. Bom, eu sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos. Logo que eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar no agronegócio. Eu tive uma passagem pelo Grupo Votorantim, na época era a Citrovita, né? Fiquei lá por 2 anos, né? E a minha entrada no mercado financeiro foi até um pouco diferente, porque eu estava na área de logística lá, estava passando quase como um trainee por várias áreas dentro da empresa, e aí eu acabei recebendo um convite de um colega para fazer uma entrevista. Na época, o BTG Pactual estava adquirindo o Banco Pan-Americano, né? E eles estavam montando uma área corporate dentro dessa estrutura do Pan-Americano. Eu fui meio até de desavisado, não tinha muita pretensão na época de vir para o mercado financeiro, até meu irmão que acabou me direcionando um pouco para esse lado. E aí eu entrei no Banco Pan, fiquei lá por 4 anos trocando uma carteira corporate, né? Aliás, montando essa carteira, né? E fazendo a gestão dos clientes. Eu acabei nessa época já focando bastante o direcionamento comercial para o agronegócio, então atendia várias usinas de açúcar e álcool, grandes produtores rurais, algumas outras agroindústrias, né? Então fiquei lá por 4 anos, tive uma passagem curta depois pelo Banco BBM, foi uma passagem só de 6 meses, porque acabei sendo chamado pelo Ortiz. O Ortiz era o head do Rural Bank, do Rabobank, que na época tinha ido para o Itaú BBA para montar a estrutura de agronegócio. Então ele me convidou para ir ajudar nessa construção do agronegócio, dessa carteira de agronegócio dentro do Itaú BBA. E aí eu fui tocar essa área no norte e no nordeste, morei em Palmas, depois em Brasília, né? Então conheci basicamente todos os produtores ali do Mato Piba, do norte do Brasil também. E então fiquei lá por 4 anos também. E aí no fim de 2019 fui para a Risa, né? Então para montar essa célula de agronegócio, montar os fundos de agronegócio da Risa. Então eu sou sócio lá da Risa, gestor de todos os fundos da área de agronegócio como um todo. Então hoje aí estamos com 2 anos e meio lá, tá bem legal. 2 coisas antes do Gustavo responder aqui. Explica pra gente o que é Mato Piba. Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. É uma região que engloba uma parte de cada um desses estados que eu citei, que são as fronteiras agrícolas, onde você tem produção de soja, milho, algodão, a maioria das commodities nesses estados do Brasil. Bom, eu sou formado em administração pelo IBMEC Minas, sou mineiro.
do interior de Araxá, mas criado praticamente em Uberaba ali. Tem bastante cana, né? Um pouquinho ainda de grãos. E no final da minha faculdade eu fui trainee do Unibanco, né? Ainda em 2008, isso, o último ano do Unibanco, como banco, vamos falar assim, sozinho, antes né? de ser comprado pelo Antes de ser Itaú. comprado pelo Itaú. E no final do trainee, aí já tinha sido... fiz um programa de job rotation, né? Uma rotação lá entre diversas áreas e fui direcionado já para a área de crédito corporativo. Depois com o Itaú continuei mais um pouco em crédito, então em análise efetiva. Depois de mais uns 2 anos no Itaú Unibanco, eu tive a oportunidade de ir para o Banco Fibra, né? Que é um banco da família Steinbrück, né? Um banco, vamos falar assim, Controladores da CSN. dos controladores da CSN, Vicunha Têxtil e tudo mais. Então tem uma origem também, pelo fato de ter essa característica da têxtil, de comprar muito algodão, né? Ele tinha uma célula específica de agronegócio. E aí, nesse momento, eu fui ainda como analista de crédito e lá, por um ano e meio depois, perceberam talvez que eu tinha um pouco de vocação, né? A gente brinca para pro outro lado do córrego, né? E aí me chamaram para a área comercial, onde eu acredito que o Fibra foi uma ótima escola, né? Porque, claro, sem demérito nenhum, mas vender um banco menor é mais difícil do que vender um banco já de prateleira, um Itaú, um Rabobank, um Santander e tudo mais. E aí fomos abrindo, né? Relacionamento, diversas regiões, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas. Depois de mais uns 4 anos, mais ou menos, aí eu tive uma breve passagem pelo HSBC. Também só no agronegócio, né, com uma carteira de usinas, cooperativas, alguns produtores, uma passagem breve antes dele também ser adquirido pelo Bradesco. E aí eu tive os últimos 5 anos e meio no Rabobank, né, na frente comercial. E também foi uma excelente escola, né, um banco super tradicional no setor do agronegócio, como toda a gente brinca que no Rabobank você só sabe fazer aquilo, é só agro e alimentação, né? Assim, de maneira super resumida, fala um pouco do Rabobank. É um banco holandês? É um banco holandês, é um banco, enfim, por algumas estatísticas é o maior banco da Holanda, né? Na Holanda ele é um banco tradicional, de varejo, vamos falar assim, como se fosse um misto de caixa econômica com um banco privado, um Itaú, Bradesco. Mas que mesmo na Holanda tem um foco mais em agro, forte, né? no agro, né? Mas não só, né? E ele tem presença em outros, se eu não me engano, mais de 40 países, e aí com destaque no setor de alimentação, né? Que eles chamam de Food and Agri, entendeu? Que é basicamente o que eles fazem, alimentação e agro. Enfim, ele abriu algumas vertentes mais ligadas à logística, energia, mas de certa forma ligado ao agronegócio também. E lá eu tive a oportunidade de desenvolver uma carteira que eu não tinha limitação geográfica, entendeu? Então eu tinha um perfil específico de cliente, né? Inicialmente são produtores, mas com nível de governança talvez um pouco mais avançado, que já caminham para um balanço auditado ou em vias que demanda algum produto um pouco mais estruturado, como um CRA, né, que é o que a gente deve falar aqui, que no final do dia o Fiagro engloba vários CRAs, né? E aí eu brinco que no final eu tinha a oportunidade de ter clientes do Oiapoque ao Chuí, literalmente, sabe? Do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, e com diversas culturas, diversas produções, diversos ciclos diferentes. Então isso me trouxe uma bagagem, eu tive que aprender, né? A gente estava brincando aqui um pouco antes, né? Como que é a cultura do melão, como é que é da manga, da uva, da maçã, da laranja, sem falar do grosso do agro, que é a soja, milho, algodão, cana, as commodities tradicionais, né? E aí, no último novembro, né, o André Mazetti, que é o gestor do fundo dos Fiagros e dos fundos imobiliários de crédito da XP, me convidou para tocar a parte de originação e barra crédito aqui na XP, já com esse desenvolvimento dos Fiagros. Né? Então, eu tenho aí basicamente 8, 9 meses na XP Asset, onde a gente vem desenvolvendo um pouco. A gente brinca que é uma curva, né, de aprendizado para todo mundo, né? Para o eventual devedor, para o cotista, para o investidor, para a gente, para os decisores que junto com a gente lá na Asset, né? Seja aqui na RISA ou seja na XP, porque no final do dia o agro tem suas particularidades, né? A gente brinca de bianualidade, sazonalidade, todas essas questões que a gente vai conversar um pouco aqui no podcast. E tô lá, então, desenvolvendo essa carteira, esse portfólio e muito feliz aí de vocês darem essa oportunidade pra gente. Boa. Eu acho interessante bastante o tema, porque meu pai é agricultor também. Infelizmente não é um grande latifundiário, adoraria que fosse. Pequeno agricultor. A gente já tava pegando contato aqui pra provar um crédito. Vai originar alguma coisa com o pai de Samuca. Acho que boleta de 100 mil vocês não vão fazer no fundo, né? Provavelmente. Adoraria que fosse. Mas isso que é legal você comentar, Samuca, porque direto ou indiretamente, todo mundo tem um vínculo com o agro, não tem como, né? No que você veste, no que você come. Então, assim, um parente que é produtor ou foi, né? A gente tava conversando disso. A maioria das também, pessoas que vêm do interior tem alguma ligação com o agronegócio, né? Assim,
A maioria, aqui em São Paulo, às vezes, já tem algum tempo que as pessoas estão mais afastadas, ou nos grandes centros urbanos, talvez você tenha esse distanciamento. Mas a grande maioria da população do interior do Brasil tem alguma ligação com o agronegócio, seja de algum parente, seja da própria família, seja do comércio em que trabalha, que presta serviço para o agronegócio. É algo bem enraizado na cultura do brasileiro, principalmente do interior do país, né? É muito mais amplo, né? Eu não sei se a Carol até tinha separado essa estatística, eu vou quebrar as pernas dela antes dela, mas assim, eu ouvi, na verdade, dois papos esse final de semana, falando sobre essas similaridades entre os fundos imobiliários, né, que a gente vai falar aqui, os FIIs e o FIAGRO, por conta da isenção de imposto e várias outras características. Mas o que me chamou a atenção é que, em linha com o que você estava falando, Paulo, o agro no Brasil, pegando a parte primária e a secundária, né, as indústrias ligadas ao agro, são 25%, 26% do PIB. Isso. Que é muito maior do que a construção civil, né, a parte imobiliária. Então, sim, de fato, né? Exatamente, assim, esse é um dado que muita gente não tem essa noção dessa dimensão do agronegócio, principalmente nos grandes centros. Então, a pessoa não entende como o agro pode ser tão grande dentro da economia, porque acaba que não vai aos lugares e tudo mais. Era até estranho, né, a gente ter fundos, por exemplo, igual fundos imobiliários, e não ter nada do agro até 2021. Então, assim, isso soava até um pouco estranho, né? Porque como que é tão grande dentro da economia e a participação no mercado de capitais é tão pequena? Pois é. Né? Então, assim, a gente tem pouquíssimas empresas que são listadas na Bolsa que estão diretamente ligadas ao agronegócio, é uma participação pequena da Bolsa com relação à economia, né? Outros acessos de mercado de capitais, tal qual emissão de dívida, também era ainda muito pouco relevante perto do volume de emissões totais de debêntures, né? Ou se você comparar CRI com CRA, por exemplo, até volume tinha, mas o número de empresas que acessavam o mercado de capitais era muito pequena. Foi aí que eu acho que o FIAGRO veio, né, para dar esse acesso não só para o investidor, né, para ele poder acessar empresas que ele não teria acesso via ações ou via mercado de dívida diretamente, como também para as empresas, produtores rurais de grande porte do agronegócio que buscavam acesso a um outro bolso que não só o dos bancos tradicionais, por exemplo, ou estruturas mais sofisticadas de participação societária, né, ou mesmo de alavancagem em cima de terras, por exemplo, que não eram possíveis antes do fundo, né? Então, eu acho que o FIAGRO vem num momento muito interessante, porque ele pegou um boom do agronegócio, a gente está vivendo ainda esse boom nessa safra, né? A safra que vem já é um desafio completamente diferente do que a gente vem vivendo nos últimos 2 anos, né? Em termos de margem, em termos de rentabilidade para o agricultor de fato, por exemplo, né? E para as indústrias relacionadas ao setor. Então, é um momento que um bolso diferente também era bastante interessante para as empresas do setor. Então, o FIAGRO, eu acho que ele vem tendo uma adesão bem legal do investidor, né? A gente já vê quantos fundos tem em pouco tempo aí, desde que a CVM pré-regulamentou o produto, a gente já tem, se eu não me engano, mais de 15 FIAGROS, nem todos listados, mas mais de 15 FIAGROS na rua. Então, olhando e fazendo uma comparação, por exemplo, com fundos imobiliários, é um volume grande pelo período de tempo que a gente está falando, né? Mas também da parte das empresas e dos produtores rurais, que estão entendendo como é essa dinâmica do mercado e estão adequando algumas estruturas para que eles possam ser atendidos, vamos falar assim, pelos gestores, pelos fundos que estão buscando ter acesso a eles. Eu acho que é por aí. Até pegando um collar aqui do Paulo, gente, a indústria de FIAGROS hoje tem menos de 1 ano de regulamentação, mas mesmo num ano difícil para beta, né, ativos de risco, nós temos mais de 20 fundos hoje, com 3,5 bi de patrimônio na classe, divididos entre FIPs, fundos imobiliários, FDICs. Então, eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu queria começar do começo. Então, explica aqui para quem está ouvindo hoje, gente, principalmente começando aqui pelo Gustavo, o que é o FIAGRO?
De onde que vem, né, esse bicho, né, esse treco que a gente costuma falar? Bom, o FIAGRO é os fundos de investimento, né, das cadeias agropecuárias. Então, até como o Paulo comentou, ele é um espelho dos fundos de investimento imobiliário que já tem uma tradição, né, já estão no mercado há muitos anos, né? Então, até a CVM, quando regulamentou, ela praticamente não criou uma regra própria. Ela falou, olha, vamos espelhar, né, as regras dos fundos imobiliários, né, e aí vocês começam a trabalhar. E esse movimento começou mais forte em agosto de 2021, julho, agosto de 2021, né, os primeiros fundos começaram a ser lançados em outubro, novembro de 2021, e realmente, nesses últimos nem um ano, a gente começou a ver 1, 2, 3 fundos lançados por mês, né. Acho que todo mundo percebeu, né, considerando toda a questão setorial, né, representatividade no PIB, né, só fazendo um parênteses, o PIB nos últimos, desde 2015, o do agro representava 20%, 21%, né? E nos 2 últimos anos, 26%, e 2021, 27%. Né? Você fala, opa, né? Então o que é isso? Né? Tem uma coisa interessante. Isso um ano de quebra, né? De seca, 2021, problema de embargo da China, que a gente vai comentar mais à frente. Então, assim, os FIAGROS são esses fundos, né? A intenção aqui é democratizar tanto do lado do investidor, possibilidade dele investir, né, de aplicar o recurso dele, não em empresas necessariamente listadas em bolsas ou CRAs, que eventualmente precisava de um recurso, de um elevado recurso, né, para aportar. Então, alguns fundos, né, que a gente chama da base 10, né, são cotados a R$10, mais ou menos, você já pode começar a investir, você já pode comprar uma cota, né? E a questão da maioria ser listado em bolsa também traz uma questão de, no eventual necessidade de liquidez, eu posso vender, né? A gente vai comentar, acho que um pouco mais à frente também, que nem todos os fundos são listados na bolsa, né? Mas essa questão possibilitou uma democratização na ponta do investidor. E, de novo, na parte do devedor, ele possibilitou ele, eventualmente, enxergar outras formas de captação de recursos. Não ficar preso necessariamente ao mercado bilateral com bancos, né, cooperativas de crédito, né? Então, você vem numa intenção de complementar, né? O FIAGRO vem com essa intenção justamente de ser mais uma oportunidade de fazer alguma operação interessante do ponto de vista de crédito. E a gente aqui no meio, eu, Paulo e toda a turma do FIAGRO, vamos fazer justamente vamos dar as mãos aqui e fazer essa tradução, né? Que no final do dia a gente vai conectar o pessoal, o produtor rural, as agroindústrias que talvez não tinham acesso ao mercado de capitais, né? Historicamente, vamos trazer ele para o mercado de capitais, vamos fazer ele entender o que é esse bicho, né? O FIAGRO, porque normalmente, eu acho que o Paulo vai concordar comigo, a grande maioria dos clientes, eventuais clientes que a gente liga, eles ainda não sabem o que é o FIAGRO. Então você tem que fazer esse papel educacional. O FIAGRO é assim, o FIAGRO é assim, tem essa vantagem, entendeu? Tem essas questões específicas do fundo, né? São 3, eu não sei se eu vou adiantar muito, mas são especificamente 3 tipos de FIAGROs, né? Então, o FIAGRO FDIC, né, que é o que a gente chama o FIAGRO de recorrência, os fundos de direitos creditórios e tudo mais. O FIAGRO FIP, que é o fundo de investimento em participação, que é eventualmente comprar participação numa empresa e tudo mais. Esses 2 são para investidores qualificados, né? Então tem que ter um volume mínimo ali de aplicação. E o FIAGRO FII, né, que é o imobiliário, que aí você pode focar em operações de crédito, ou eventualmente aquisições, né, de tijolo. O comparação é com o fundo de tijolo imobiliário, aqui é o fundo rural, né, o fundo de compra de fazenda, que esse sim eu acho que é o que tem mais sendo debatido, porque é para o investidor em geral, né? E eles têm as cotas normalmente listadas na B3 e tudo mais, e aí você opera justamente fazendo empréstimos, né? Operações de crédito na grande maioria deles, né? Então é um pouco disso. Acho que tentando ajudar um pouquinho aqui, no final das contas, quando vocês falam de explicar pro agricultor, falar, você tem aqui o banco para emprestar dinheiro, você tem a cooperativa, tô te dando aqui uma terceira alternativa, que vamos estruturar um CRA, um certificado de recebível agrícola, e através desse CRA, como se fosse, dependendo do caso, como se fosse uma debênture, né? Se fosse uma empresa normal, ele às vezes consegue tomar um crédito mais barato do que no banco e na cooperativa. Sim. É isso? Além de mais barato, com uma estrutura de pagamento interessante, entendeu? Porque não é um produto de prateleira. Eventualmente você está fazendo uma operação ali que, se ele estiver fazendo investimento, você pode fazer um fluxo de pagamento escalonado para ir de acordo com o fluxo né, que ele imagina ter do investimento. Você consegue pegar dele. Garantias e baratear para ele o crédito. Sim, então a gente vai com a intenção de complementar, né? Eu acho que são ondas. Primeira onda ali são os bancos públicos, né? Banco do Brasil, as cooperativas de crédito, alguns bancos específicos que focavam no setor, como até o Rabobank, que a gente mencionou no começo. Depois veio a segunda onda, talvez a 2014, 2015, que os grandes bancos perceberam,
esse agro é interessante. E aí, praticamente todos os bancos, os bancões, né, montaram estruturas de crédito de agro, entendeu? Montaram a célula de agro, e isso ajudou um pouco a gente, porque até nos perguntam, mas o agro não é muito novo, né? O produtor rural, ele sabe falar com o mercado? Ele já sabe, ou ele tem aprendido, né? Porque esses bancos lá atrás começaram a fazer o dever de casa de falar, opa, produtor, eu tenho uma linha de crédito aqui interessante, com prazo interessante, que você não vai ficar tão engessado, blá, 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 blá. E começou, e o produtor, a gente fala muito produtor, mas mesmo a agroindústria, eles perceberam que tão importante quanto ele produzir uma saca a mais, cortar um custo na produção, é importante ele ter um financeiro, né? Eventualmente um CFO, mas um gestor financeiro ali que faça a tradução do negócio dele com o mercado financeiro. Então o mercado de capitais pegou isso para ele, né? A gente tem um gráfico até nas apresentações da XP Asset que mostra a evolução da emissão de CRA, né? Começou muito forte ali, talvez a partir de 2016 e foi crescendo, e 2021 foi um ano recorde de emissões de CRA, com 67 bilhões de CRAs emitidos. Mas se a gente lembrar um pouco aqui, historicamente esses CRAs estavam nos grandes grupos, né? Sem dar nomes aqui, mas estava concentrado naqueles grupos que já tinham balanço auditado. Dá pra falar, acho que Cosan teve muitos casos, Suzano teve vários. É a turma que já tem, né? Já tinha acesso ao mercado de capitais. Né? Em tese nem precisava. E aí o Fiagro vem justamente com essa questão de democratizar também pro eventual credor, pro eventual devedor. Porque o produtor, como ele não tem um balanço bonitinho do ponto de vista de auditoria, notas explicativas, né? A gente tem que estar lá no dia a dia para ajudar ele a... São empresas menores, às vezes o custo não compensa. Não compensava. Não é nem questão de custo, porque pelo volume, pelo menos da nossa carteira, assim, não são pequenos produtores, tá? Assim, eu acho que da nossa carteira não deve ter nenhum produtor que fatura menos que 250 milhões de reais. Então, no final, ele é um produtor rural, mas ele é uma empresa de produção rural. Ele opera na física porque existem vantagens tributárias muito grandes para que ele opere na física, mas a estrutura organizacional do produtor rural é basicamente como uma média empresa, grande empresa, né? Ele não, antes eles não auditavam balanço, porque nenhuma empresa de auditoria trabalhava auditoria de pessoa física. Isso veio de 2015, 2016 para cá, que algumas empresas de auditoria, Price, KPMG, BDO, Deloitte, começaram a poder auditar balanço da pessoa física também, aí eles fazem quase como um combinado, porque muitas vezes eles têm a pessoa jurídica e tem a pessoa física, e é tudo misturado, né? Então... O trator tá lá. Exatamente. A operação geralmente tá na pessoa física por causa dessa vantagem tributária, mas talvez a estrutura de fundiária tá dentro de agropecuárias, holdings e assim por diante. Muitos deles optaram por transferir tudo para uma pessoa jurídica e operar 100% numa pessoa jurídica, mas a grande maioria não. Então, assim, isso é legal de passar, porque muita gente acha, o produtor rural, só porque ele é um produtor rural, é mais arriscado você colocar um dinheiro nele do que numa agroindústria. A grande maioria das vezes não, na verdade, porque geralmente é uma produção, uma empresa bastante patrimonialista, né? Então, assim, o capital empregado no negócio do produtor geralmente é muito grande, porque só as terras, se você for pensar, o imobilizado que esse cara tem aplicado no negócio dele é gigantesco, na grande maioria das vezes. Então, assim, parece ser desorganizado. Muitas vezes é desorganizado. E aí a gente tem que, inclusive, ir direcionando e passando essa dificuldade para que o produtor vá se organizando cada vez mais. Fazer um banho de loja, né? Exatamente. Mas a grande maioria dos produtores já entendeu isso desde essa entrada dos bancos, dos grandes bancos, por exemplo, e vem se organizando. Muitos deles estão indo para esse caminho de balanço auditado, governança, já tem conselho, já tem cargos profissionalizados, né? Então tem o CFO, tem o trader que faz a parte comercial. Então, assim, já é uma estrutura que muitas vezes, só por não saber o nome ou por estar ainda com a operação na pessoa física, muita gente acha que o risco é alto, mas na verdade não é. Então, assim, a gente lá até opta por esse tipo de
de cliente, na grande maioria das vezes, e a gente opta pelos de não balança auditada, na grande maioria das vezes, porque existe uma dificuldade ainda do mercado ler isso, né? Tem muito fiagro que o gestor é basicamente um trader de renda fixa, que opera ali o CRA para cá, né? Um CRA para lá, às vezes até fechamento de taxa, abertura de taxa do papel, compra e vende no mercado. Quando você fala que ele é um trader de renda fixa, ele vê que o mercado tá com taxas baratas para ele. Ele toma uma dívida... Ele toma aquilo e espera, né? Ó, vai que o papel abre e fecha os juros do papel, vendo e recebe esse resultado na cabeça, né? Ou eu carrego até o fim, também, acho que tá numa taxa boa, mas ele é basicamente um trader de renda fixa olhando o CRA. Não é um originador Não de é crédito originador de agro. crédito, né? Então, assim, a gente lá da Risa acha que o grande spread não tá aí, porque, na verdade, como essas emissões a mercado tendem a ser com empresas que já têm algum histórico, né? Você dificilmente vai ter uma assimetria de informação com relação a juros. Traduzindo aqui, o que você quis dizer é, quando a BR Foods vem com CRA, quando a Marfrig, Minerva, Suzano... Não tem uma taxa muito maior. O mercado já vê esses CRAs há muito tempo, já vê emissão de dívida de bonds dessas empresas. É um risco baixo, portanto a taxa é um pouquinho acima do CDI ou um pouquinho acima do IPCA. Exatamente, e às vezes não necessariamente o risco do produtor rural é maior, porque às vezes você olha lá, tem um produtor rural, muitas vezes na nossa carteira lá tem produtor rural que é uma vez alavancado, meia vez alavancado contra EBITDA. Só que ele paga uma taxa maior do que a Suzano. Por ele não ter acesso a um bolso tão grande do mercado de capitais, muitos bancos ainda estão conhecendo esse tipo de cliente, então é um pé um pouquinho no acelerador, mas bem devagar. Então, existe uma simetria de informação no mercado que faz com que a gente consiga ter um spread numa operação com esse cliente com um risco muito mais baixo do que, eventualmente, uma emissão a mercado, né, de uma outra empresa. Então, a gente, lá da Risa, até olha mais esse tipo de operação. A grande maioria dos nossos fundos carrega esse tipo de operação, né? Porque a gente acredita que existe essa assimetria de mercado e que a gente consegue ter um spread maior nesse tipo de cliente do que nos clientes high grade, vamos dizer. Empresas que têm um risco tão bom quanto, ou às vezes menor do que as grandes, mas que são desconhecidas. Exatamente. E, portanto, vão te pagar uma taxa melhor. Exatamente. E que não tinha acesso, não tem tantas formas de captação de recursos e por isso tem essa questão mesmo que o Paulo comentou da assimetria, né? Talvez de você possibilitar captar, emprestar uma taxa mais atrativa, né? Com um perfil de risco adequado. Esse nível de faturamento que ele falou de 250, 300 milhões de faturamento, patrimonialmente, né, grosso modo, ele tem terras hoje, né, que teve um boom de valorização de terras acima de bilhões, que talvez tenha um valor de mercado acima de empresas listadas. Então é curioso. E é esse tipo de estrutura. Por questões fiscais, ele prefere manter a estrutura na física ali, na pessoa física, justamente para se beneficiar, né? Claro, tudo dentro da lei, mas trabalhar, e é o jeito que ele soube. Muitas vezes a gente chega nos produtores, né? Eles falam assim, eu faço isso há 40 anos, é assim que eu falo. Claro, ele veio se evoluindo. Ele não chegou onde ele chegou, com 50, 70, 100 mil hectares, à toa, né? Mas ele falou, é o jeito que para mim funciona e vou continuar fazendo assim. Claro, vem fazendo toda uma melhoria no termos de governança, contratando bons auditores, contratando bons financeiros para ajudar na questão da tradução que a gente comenta muito. Qual que é o benefício pro agricultor ou pro empresário agro de se utilizar dessa nova legislação aí? E qual que é o benefício pro investidor? Acho que vocês podem... fala uma página, outro fala outra. Pro produtor rural, pro cliente do fundo, vamos dizer, é um bolso a mais. E ele está se mostrando para o mercado, né? Se não você necessariamente vai ser mais barato que o banco. Não necessariamente vai ser mais barato. Na maioria das vezes, inclusive, é mais caro do que o banco. Não deveria ser tão mais barato do que o banco. Por que ele acessaria o fundo? Então, ele acessa porque ele quer se mostrar ao mercado e quer abrir uma nova porta de crédito, né? Porque, na verdade, a entrada das companhias no agro no mercado de capitais sempre foi assim. Se você olhar os primeiros CRAs das usinas, os primeiros CRAs dos grandes produtores ou de empresas que já acessam o mercado há bastante tempo, eles sempre pagaram um spread acima do que eles pagavam na dívida média bancária deles, para que eles pudessem ter acesso a esse novo bolso. Ao longo do tempo, ficarem conhecidos.
ao longo do tempo, o que acontece? Ele vai emitir, né? Emite um CRA, depois emite outro, né? Então, o investidor já vai conhecendo as assets, né? Vão conhecendo o investidor em geral qualificado, ou o investidor profissional que, às vezes, compra diretamente, vai conhecendo aquele papel, tem uma percepção de risco, começa a estudar a empresa, né, e começa a ver que a empresa tem uma característica de crédito diferente, e ao longo do tempo essa taxa vai caindo, até o ponto em que os bancos ficam um pouco competitivos com o mercado de capitais. Isso é o caso para várias usinas, né, para o mercado sucroalcooleiro, isso é uma realidade atual. Grandes usinas, muitas delas hoje têm pouca dívida bancária, a grande maioria da dívida das empresas está no mercado de capitais, seja via CRAs ou via bonds, né? Então, por quê? Porque ele passou por esse estágio inicial de se mostrar para o mercado e o mercado entender bem a empresa, né? E até uma adequação também dele, né? Porque aí ele vai ter que montar uma estrutura organizacional diferente, geralmente, do que estava lá no início, né? Então, tem uma governança corporativa que é implantada nas empresas, né? Quando ela vai para o mercado de capitais, que inicialmente, às vezes, ela nem tinha, né? Então, uma montagem de um conselho com conselheiros independentes, né, de mercado, cada um com a sua característica que vai ajudar na estratégia a longo prazo da empresa. Então, vai orçamento plurianual, né? Então, assim, você começa a ter um nível de governança corporativa que vai trazendo a tua taxa lá para baixo. Então, é uma entrada. Então, o investidor que olha o produtor ou a empresa que olha dessa forma acaba aderindo ao produto, olhando o que aconteceu no histórico com empresas que tiveram esse acesso, ele acaba entrando. Isso veio um pouco do que a segunda geração está entrando mais fortemente nessas empresas nos últimos anos, né? Basicamente, a gente teve uma migração de produtores rurais, primeiro do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, para o Paraná, depois do Paraná para São Paulo, para Minas, Mato Grosso do Sul, né, e alguma coisa de Goiás, sul de Goiás, e depois você teve essa migração mais ao norte ainda, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, e por último Piauí, Maranhão e Pará, que são as últimas fronteiras, vamos dizer assim, do agronegócio. E esses patriarcas, vamos dizer, agora, grande parte deles estão passando a gestão dos negócios para uma geração que já veio, já muitas vezes fez uma faculdade de economia ou de administração ou engenharia e já tem um pouco mais de acesso, já entende como esse mercado funciona. Então, lá atrás, o acesso a recursos, vamos dizer assim, desses produtores era Banco do Brasil e as grandes empresas de insumos, no máximo uma trading, né? Agora, todo mundo já percebeu que isso vem evoluindo. Então, essa segunda geração geralmente vem com uma cabeça de estruturar mais o negócio da porteira para dentro, vamos dizer assim, do escritório, né? A gente brinca que muitos produtores, você chegava na fazenda do cara, o melhor trator que pode ter, a melhor colheitadeira que pode ter, os melhores operadores com treinamento fantástico para a parte operacional, chegava no escritório do cara e tinha nada. Então, assim, a disparidade entre o escritório que administra o negócio e a operação era gigantesca, a diferença, né, de know-how, vamos dizer assim. E agora o que está acontecendo é que essa percepção de que é necessário desenvolver essa parte de gestão também é grande, e aí hoje você já vê muita gente com esses escritórios, vamos dizer assim, chegando perto do nível do campo. Gustavo, e para o investidor, quais são os grandes benefícios, quais as grandes vantagens dos FIAGROS? Bom, assim como os fundos imobiliários, eu acho que a principal vantagem é a isenção de imposto de renda, né, nos rendimentos, né? Que não é obrigatório serem pagos mensais, mas a grande maioria dos FIAGROS tem se criado essa cultura de pagamentos mensais. Então, os rendimentos que pingam ali todo mês, né, acaba virando uma renda fixa ali para o produtor. Então, é importante comentar que esse rendimento é isento de imposto de renda, mas o ganho de capital na cota, ele não é isento. Ele é tributado em 20%. Se eu comprar por R$10 e vender a R$10,50... eu vou pagar 20%. E isso é importante comentar, porque gera... Sim, isso é 20%. Então, essa seria a principal vantagem, entendeu? Do ponto de vista tributário. Último ponto aqui, desses 15, 20 FIAGROS que tem aí atualmente listados,
a imensa maioria deles são fundos focados em CRA, o tal do fundo de papel, ou já tem alguns que são mais focados em terras, que seriam os fundos de tijolo, entre aspas, né? Fundo de terra a gente vai chamar, eu acho. A grande maioria é CRA. A grande maioria? Ter todos ou... Um que é 100% focado em terra. A gente lá da Risa tem o Terrax, só que mas ele não é um FII, Fiagro. Ele né? não é um Fiagro. Ele veio antes da legislação do Fiagro. Então, acredito que desses 3 bi e pouco que a Carol citou aí, 3 bi, se for 3 bi e meia, 3.300, que é de fundo de crédito, de papel, vamos dizer. Perfeito. E aí, pode ser, desculpa, Não, pode ser falar. tanto CRA como CRIs vinculados como lastro ao setor agro, né? Até VDIC, né? Também. Você pode FDIC, comprar CPR, cota CDCA, então, é que o rol de CPR ativos e CDCA tem que ser no Fiagro. No FDIC, o CPR isso. também, tá? CPR também. Até tá tendo uma discussão agora, a gente ainda tá meio que... Porque teve uma questão, né, de legislação do agro. Até esse momento, acho que todos os Fiagros estão vinculados a CRAS e CRIs, tá? Enfim... Então são fundos de crédito, né? E aí, talvez para algum investidor não ficou claro o que são os Fiagros. Basicamente, o CRA vamos falar, o título, é a operação de crédito que você faz com o produtor, com a cooperativa, com a revenda, enfim, com qualquer empresa do setor, da cadeia. Enfim, eventualmente até logística você pode trazer para dentro, enfim. E aí você engloba dentro dos Fiagros vários CRAs. Então, é a junção de diversos CRAs que tem dentro de um Fiagro, né? A Fiagro seria a caixinha e você vai colocando diversas operações de crédito dentro, que são as operações que a gente comentou. E aí, até quando eu comentei lá do 67 bi, que tinha sido o recorde de emissões de CRA em 2021, se a gente pegar, eu não tô com dado do segundo TRI, mas pegar o primeiro TRI de 21, que foi um ano de recorde, com o primeiro TRI de 22, já temos o dobro de emissão de CRAs. Caramba. Que aí já é a força do Fiagro entrando, entendeu? Porque até o ano passado, os Fiagros lançaram outubro, novembro, eles não tinham muitas emissões ainda, entendeu? Agora, 2022, que começou com que são esses 3 bi e meio, né? Daqui uma semana a gente já pode atualizar que deve ter mais coisa, né? Mas enfim, esses 3 bi e meio já mostram esse volume bem representativo de CRAs no mercado, entendeu? Boa. Então é aos pouquinhos o mercado entendendo, o agro, tanto, a gente chama dos stakeholders, né? Tanto a parte do investidor como a parte do devedor também, com quem a gente vai fazer um empréstimo, que vai criar esse, vamos falar assim, esse histórico que tende a ser super positivo de maneira geral para o setor. Legal. Gente, passando aqui para o nosso segundo bloco, né? Falando de gestora, filosofia, processos. Primeiro, Paulo, queria começar com você. Como é que está dividida a célula agro da Risa? Tanto em número de pessoas, quanto também em AUM. Quantos fundos vocês gerem? Tá bom. Bom, lá na Risa, a Risa como um todo, hoje a gente está próximo de 11 bi de reais sob gestão. A gente tem várias áreas lá dentro da Risa. A área de agro em específico, nós temos 8 pessoas, então sou eu tenho o Gustavo, o Gabriel, o Thiago e o Rodrigo, que fazem mais a parte de originação e estruturação das operações. Tem a Maria Carolina e a Etel, que é mais a parte jurídica, né? Lembrando que um dos fundos nossos, o Terrax, ele tem uma parte jurídica bem pesada para ser feita, e tem mais a parte de crédito que é feita pela Laís. Então, a estrutura da célula é essa. A gente tem sob gestão o Terrax, que é um fundo, é um FII de terras agrícolas, que ele emula é quase uma simulação de crédito em grande parte do portfólio. Tem uma parte de portfólio que é de fato valorização e resultado de valorização imobiliária das terras e tudo mais. Então esse fundo está com aproximadamente 1,07 bi de ativos. Ele passou por uma primeira emissão de aproximadamente 500 milhões, depois por uma outra de quase 600 milhões. A gente tem o Fiagro, que a gente lançou em outubro de 21, logo após a regulamentação. Acho que ele foi o primeiro Fiagro listado, de fato. Ele tem 296 milhões de patrimônio, mais ou menos 1,4 bi de fundos só do agro. E aí a gente tem um fundo da casa, que é um FICFIN, que é o Risa Meiene, tanto ele no 180 quanto no 360. Acho que o Lemos, quando veio aqui, comentou bastante desse fundo. E a gente tem uma participação relevante de ativos de agro dentro desse fundo lá também. E aí nesse fundo a gente opera diretamente CPRs, não necessariamente precisa ser um CRA, não precisa estar envelopado ali como um CRA. Então a gente deve ter mais uns 270, quase 300 milhões agora
nesse fundo, que é o Risa Meiene, de ativos de agronegócio dentro dele. Só um detalhe aqui, o CPR, CDCA são várias sopas de letrinhas aí que, no final das contas, são estruturas de dívida através das quais os agricultores ou as empresas da cadeia tomam crédito. Exatamente. Na verdade, até o CRA é lastreado, por exemplo, num desses produtos, geralmente. O nosso lá, a grande maioria deles são CRAs lastreados em CPRs financeiras, né? Cédula de produtor rural, né? Cédula de produto rural. Então, hoje, até houve um avanço grande na legislação desse tipo de produto, da CPR. Ano passado, a gente teve um primeiro avanço e agora um segundo avanço, deve ter 1 mês e meio que foi aprovado aí no máximo. Então, esse produto ele vem se adequando, ele é setipado também. Então, antigamente você só podia fazer na produção direta, agora você pode ir para um segundo escalão. Então, as indústrias estão começando a utilizar esse tipo de produto também. Mas ele é o lastro, geralmente, para os CRAs. Legal. Na XP Asset, a XP como um todo tem 138 bilhões de ativos sob gestão, né? São 12 teses, então tem 12 áreas diferentes. 12 áreas diferentes, macro, renda variável, enfim, eu nem vou Private tomar equity, partido. infraestrutura, special situations, enfim. E aí o agro é uma tese nova, foi criada justamente com os FIAGROS. Antes até tinha uma experiência ou outra em operações de crédito agro, mas que ficavam, enfim, em operações de crédito normal, dentro de fundos de crédito. Nós temos um fundo que é o XPCA com 170 milhões, arredondando, e o XPAG, que é um fundo recém-lançado de 240 milhões, 2 FIAGROS, e que juntos aí dão 410 milhões. Qual que é a diferença entre o XPCA e o XPAG? Basicamente, o XPCA tem suas cotas negociadas em bolsa e o XPAG no ambiente CETIP. Tá. A carteira dos dois é a mesma? Não necessariamente, né? Então, só voltando um pouco na linha histórica aqui, o XPCA foi lançado em novembro, né? E aí, naquele momento, a estrutura de agro dentro da Asset, da XP Asset, estava sendo criada, né? Então, a gente começou a originar operações diretas, mas também fomos a mercado olhar operações que já estavam, enfim, sendo negociadas, e aí montamos aquele portfólio de operações, né? O XPAG, ele tem muito mais a característica de operações originadas dentro de casa, né? E onde que a gente vê o grande benefício? A gente vai só fazer operações originadas dentro de casa? Não necessariamente, porque a gente vai a mercado e pode ser que tenha alguma operação interessante, né? Que seja, né? Que a gente adquira, mas a gente percebeu que quando é originado dentro de casa, você consegue, vamos falar assim, cortar intermediários, né? Então, quando você vê uma operação de uma boutique ou de um banco oferecer a você, sempre vai ter um FII, alguma taxa que não vai ficar com você, que vai ficar com esse estruturador, né? E aí acaba que quando você origina direto, você acaba conseguindo pegar essa taxa e remunerar melhor o investidor, né? Além desses dois fundos que a gente falou aí de 400 e poucos milhões, né? A gente também tem operações que a gente pode estruturar e alocar no XPCE, né? Que é um fundo de crédito estruturado da XP, que tem mais de 3 bi sob gestão, né? 3,5 bi aproximadamente, e lá a gente pode criar tanto operações de CPR, né, CDCA, mas também é muito interessante porque possibilita que a gente foque em operações maiores, né, até operações de 80, 100 milhões, que se a gente fizesse isso e alocasse só nos dois FIAGROS, vai contra a nossa estratégia da XP de diversificação, né? Mas Ficaria quando mais você concentrado, concentraria muito ali, mas quando você tem um outro fundo que você pode alocar, então a gente divide, né, o bolo, e aí possibilita com que a gente chegue num eventual devedor, ou a produtor, ou a agroindústria. Eu brinco que falo, uma coisa é você chegar falando, eu tenho 15 milhões aqui de uma operação de CRA, mas outra coisa é você chegar e falar que você tem uma operação de 50, 70, 80, 100, né? O volume interfere e eventualmente até possibilita com que você maximize algum retorno, né? Ele teria uma discussão um pouco maior ali com você, eventualmente numa operação menor. Então a gente, alocando um pouquinho aqui nos fundos de FIAGRO, um pouquinho nas outras estruturas da XP, isso faz com que a gente tenha, enfim, maior poder de negociação. Eu ia perguntar uma coisa que eu acho que vocês já foram respondendo, né? Se vocês acessam mais emissões a mercados ou se fazem boa parte das emissões nascerem dentro de casa. Vocês já responderam que fazem muita originação, mas uma coisa que sempre fica no meu imaginário, provavelmente no do Samuca também. Cara, como é que começa uma originação do agro, assim? Como é que vocês caem conversando com o produtor, como é que se origina? Até um preâmbulo, gente. Eu fiz um call com o gestor agro. Essa semana ele falou, poxa, às vezes você vai monitorar uma garantia de uma operação agro que é gado. E aí, na verdade, o produtor pinta
o gado na terra, mas é uma pintura. E quando você passa com drone, pô, não dá pra ver. Como é que... É um mundo, assim, muito diferente da Faria Lima, né? Totalmente. Então, assim, como é que começam essas originações e como é que vocês monitoram esses ativos depois que vocês alocam essas operações? Assim, basicamente, o agronegócio, é muito difícil você fazer o agronegócio por Teams, Zoom, tá assim... Telefone. Essas coisas mais O arcaicas, telefone, tipo telefone. toca bastante, mas fechar negócio Por isso você sente até o presencial. sotaque dos dois, né? É Sim. presencial. É tempo de relacionamento, conhecimento do setor. Então eu já 12 anos mais ou menos que eu tô nesse mercado, então desde então visitando, conhecendo, conversando, né? Já tive uma carteira bem grande em todos os bancos que eu passei, bastante focado no setor. Então eu já conheço, vamos dizer assim, eu e meu time. Quando tá? você fala ter uma carteira grande, é ter uma carteira grande de clientes. De clientes, exatamente. Então, basicamente, eu, o Gustavo, Gabriel, Thiago, do meu time, todos nós viemos do Itaú. Eles trabalhavam comigo no Itaú e vieram compor o nosso time aqui na Risa. Eles são de originação. Uhum. Então, cada um cobria uma área de atuação dentro do Itaú. Então, existe uma capilaridade muito grande no nosso time de conhecimento de fato. A gente vai na fazenda dos produtores há bastante tempo. A gente conhece quem são as pessoas. Eu analiso provavelmente esses grupos que a gente dá crédito há 10, 8 anos, pelo menos acompanhando o histórico financeiro, de produção, de desenvolvimento, né, de organização, sucessão. Então, a originação do agronegócio dificilmente vai acontecer por o produtor vir até o Fiagro. Isso pode acontecer. Até porque vocês geralmente falaram, não é a melhor existe, operação, né? Mas é a gente indo atrás. Por isso, são muitas viagens, a gente deve ficar fora do escritório 70% do tempo, não é nem 50%, é bem mais, né? E visitando todos esses possíveis clientes da Risa. A gente faz a estruturação das operações, a prospecção e a estruturação bem handmade, né, lá na Risa. Então, a maioria das operações que a gente tem no nosso portfólio, a gente tem as terras em garantia. Porque é o que você falou, Carol, assim, para você monitorar boi anda, né, pasta, morre. Então, assim, a gente é meio radical, vamos dizer assim, na Risa, com relação à garantia. Ou eu dou o crédito, porque o crédito vale clean, aval, porque eu sei que, por exemplo, a estrutura financeira, organizacional, estrutura de capital da empresa, de fato, me permite ter um crédito clean ali com tranquilidade. Eu sei que, né, assim como outras empresas acessam operações clean no mercado, né? Clean que a gente está dizendo no aval da coisa. Ou geralmente a gente vai para a garantia imobiliária. Então, assim, o monitoramento... Ele tem empresas, por exemplo, que fazem monitoramento de estoque, monitoramento de lavoura. Então, não necessariamente... Tem gente que acha que é só que só vai vir por satélite. Na verdade, assim, eu sou da época que o satélite não existia. Então, era lá a SGS, a Controle, são empresas que faziam o monitoramento da lavoura, depois o monitoramento do estoque, né, para que você tivesse esse controle. Então, tem formas de fazer, sim, não são tão complexas assim, às vezes custa um pouco. Né, isso atrapalha nas operações, para você pegar, por exemplo, uma operação com fiel depositário de estoque, né, então, assim, a segurança é muito alta de uma operação com fiel depositário de estoque alienado para aquele título. Só que custa caro, né? Então, é uma operação que muitas vezes não fecha a conta para o produtor rural ou para a empresa, a não ser que seja uma operação num volume bem grande. Então, assim, existem formas de fazer, só não são tão conhecidas assim. Bom, sobre originação na XP Asset, eu brinco que meio que tá no sangue, né? Eu faço isso há algum tempo e aí, claro, a gente brinca lá que todo mundo tem que bater o escanteio, cabecear, fazer o gol e tirar foto. Então, até esses dias a gente recebeu uma originação da nossa advogada. Legal.
sabe? Então, um pouquinho que é uma cultura que a gente vem estimulando lá na XP, de todo mundo ver oportunidade, né? Então, claro, tem um banco de dados gigantesco. Essa experiência que eu tive em alguns bancos, principalmente no Rabobank, que eu tinha o Brasil inteiro em atuação, né? Possibilitou você formar banco de dados. Não necessariamente eu fiz negócio com todos, mas você tem um nome ali, né? E eu brinco que agora eu falei pro pessoal lá da XP, eu falei, gente, vai no supermercado com outros olhos. Começa a perguntar, mas de quem que é essa manga? De quem que é vê os produtores, porque você pode originar um negócio ali. Então, essa questão da originação claro, você ter esse banco de dados e muito mais, e você está disposto a ir atrás, porque o agro não está concentrado numa avenida igual a Faria Lima, né? O agro está espalhado no Brasil inteiro. Como que é a concentração de vocês em termos de indústrias lavouras e regional? Como que vocês procuram trabalhar com isso? Existem limites específicos por região, por cultura, por tipo, né, de negócio? Por exemplo, uma usina, uma trading? Sim. Acho que não, legal. Gustavo, lá na XP, Paulo. a gente tem como mantra nosso a diversificação. A gente considera que o principal risco, né, vamos falar assim, um dos principais riscos talvez seja uma eventual concentração, porque, claro, ela possibilita boas oportunidades, mas ao mesmo tempo, eu acho que pegar um exemplo aqui do Laninha, né, que a gente estava até comentando antes, Laninha foi chuvas em excesso em algumas regiões, principalmente no Nordeste, e uma seca severa no Sul. Então, se eu tiver uma concentração eventualmente, claro, nesse ano especificamente no Sul, isso pode trazer um grau adicional de risco para minha carteira, né? Então a gente observou isso através da nossa experiência e falou, não, vamos montar uma carteira que a gente entenda como diversificada. Então, assim, a gente mostra mês a mês, eu acho que os fundos também têm se educado a trazer essa confiança para o cliente, né, os fundos de maneira geral do Fiagro, de falar, olha, a gente tem uma concentração de X% por estado. Os né? relatórios são muito completos. Os relatórios são completos. Então, por exemplo, no caso da XP Asset, do Fiagro, do XPCA, o estado que tem maior, vamos falar assim, presença é o Mato Grosso, com 32%, 33%. Mas isso é natural, até porque o Mato Grosso é o principal, né, produtor aí de soja, né, de pecuária, enfim, dentre tantos outros. Setorialmente, a gente também tenta diversificar, né? Então, eu tenho atividades com agricultores, eu tenho atividades com usinas, eu tenho atividades com empresas de varejo, que eu comentei, né? Eu tenho atividades, e isso, hoje eu tenho, dentro do nosso fundo do XPCA, uma boa divisão, né? De praticamente 30%, 25% ali, dividido entre 4, 5 grandes setores, né? Quando a gente considera mais do ponto de vista macro. Quais são esses 4? A gente considera usina, produtor, cooperativa e agroindústria. E Paulo, como que vocês veem isso na RISA, a questão da concentração? Bom, aí depende muito do fundo, né? Perfeito. Por exemplo, no Terrax não tem como, né? Eu vou ter 100% em terras, assim, seja ele... A gente diversifica lá por região, tem um limite de 40% num estado em específico, tá? Então eu não posso ter mais que 40%. Por exemplo, a gente tá no limite no Mato Grosso, né? No caso do Terrax, a gente tá com 39% do fundo lá. E por operação... no máximo 30% do fundo. Tá? Então, isso é política do fundo, na verdade, não é nem opção, isso tá no regulamento do fundo. Já no Fiagro, né, a gente não tem uma política de concentração, de diversificação, mas a gente tem um racional de diversificação ao longo do tempo. Hoje a gente tem uma concentração razoável no fundo em 2 operações que foram oportunidades de negócio que a gente teve. A gente fez uma operação de compra e venda dos ativos da Brookfield ano passado, né? E 2 desses produtores que aderiram ao consórcio que comprou as terras da Brookfield, né? A gente acabou financiando eles pelo Fiagro. São produtores que, se você olhar o balanço, o histórico de operações, dificilmente tomam operações ali acima de CDI mais 2,5, 3. E a gente fez uma operação a CDI mais 5. Então, com garantia da alienação fiduciária da fazenda. Por quê? Porque é uma boleta longa, uma operação muito longa, uma operação... toda costurada dentro da RISA. Então, foi uma oportunidade que a gente enxergou e em cima disso a gente acabou decidindo concentrar um pouco nessas 2 operações, porque é um high conviction. O resto, inclusive, a gente faz até um pouco diferente. Não necessariamente a gente faz um CRA por devedor. A gente, como nós
nós estruturamos as operações, a grande maioria delas. Hoje no Fiagro a gente não tem nenhuma operação a mercado. 100% das operações foram estruturadas pela Risa. Muitas vezes a gente estrutura um CRA e origina as operações que vão lastrear esse CRA, que não necessariamente são de um devedor só. Então a gente tem um CRA pulverizado dentro do fundo que ele está alocado em risco de 4 ou, se não me engano, 5 CPRs com garantia de TR e tudo mais, mas não necessariamente tem um devedor só. Então, é um laço pulverizado. Então, se você me perguntar hoje como é que tá, a gente tem uma concentração razoável, se eu não me engano, a maior operação no fundo é uma operação de 90 milhões de reais para um PL de 300, quase 300 milhões de reais, 296. Então, chega perto de 30% do fundo, né? Mas, ao longo do tempo, essa foi uma primeira emissão, né? A gente quer crescer bastante esse fundo, a gente tem capacidade de crescer bastante esse fundo. Se você me perguntasse qual é o portfólio target, qual que é a concentração ideal, né? target ideal, eu diria que seria 5%, 7% em cada uma das operações, num prazo médio aí de 3 anos, por exemplo, de portfólio, seria o ideal que a gente enxerga. Gente, e aí pensando nos mandatos que vocês descreveram pra gente, Dos Fiagros, né? o que é o objetivo de retorno dessas operações, do fundo como um todo? O fundo, principalmente o Gustavo comentou, poxa, a gente agora migrou a carteira para CDI mais o quê? Boa pergunta. De maneira geral, a gente tem uma ideia de média CDI mais 4 a 4,5, tá? Isso líquido, né? Para o Isso é o resultado final do fundo. resultado final, mas já descontado taxa de administração e tudo mais. Perfeito. Né? Isso possível. Então, quando pergunta, que tipo de operação, qual nível de operar de taxa? A gente opera com esse foco de CD mais 3,5, 4 a 5, 5,5, mas a gente tem operações no nosso portfólio hoje de CD mais 2,5 a CD mais 6, mais 7, que foram oportunidades que surgiram, entendeu? E a gente entendeu aquilo ali como uma boa relação risco-retorno. Boa. Né? E a gente vem trabalhando nesses ganhos de capital, então, basicamente, ganhos de capital na venda do mercado, na secundário, né? Então, quando tem uma compressão de margem, só dando um exemplo para o pessoal que talvez não entenda, eu tenho um papel marcado a CD mais 4,5. E aí, é muito importante também eu estar a campo, junto com a equipe, visitando, porque aquele eventual devedor melhorou o perfil de dívida dele, passou por um ano muito bom de safra, né, e tudo mais, e ele hoje é um tomador de CD mais 3,5. Então, a gente vê eventualmente uma oportunidade de vender um pedaço do papel, né, porque também eu não quero vender tudo, porque se é aquele que está 3,5, senão eu vou limpar, e se ele está me pagando a 4,5, por exemplo. E aí a gente faz esse ganho de capital. Então, em 6, 7 meses, a gente gerou mais de 1,5 milhão, é mais de um mês de rendimento do fundo em operações de ganho de capital, que a gente tem uma pessoa da equipe especializada nesse trading, né, que a gente fala legal. de papel. Tá? E Paulo, vocês, o que é o objetivo de retorno para vocês Do de nosso longo prazo? Fiagro, o objetivo de retorno CDI mais 5, a gente basicamente hoje está entregando CDI mais 4,7 na margem, líquido, eu falo, última Líquido das linha. taxas. A gente é mais carrego, o fundo, basicamente, a gente não fez trade de nenhum papel, é 100% carrego. Boa. Você compra e do fundo. leva, né? Compra e leva. Porque a gente que estrutura e origina, geralmente, a gente até tem possibilidade de venda e tá buscando algumas coisas de mercado, mas é CDI mais 5 o retorno esperado do Fiagro. E do Terrax também, tá? Gente, pensando aqui em cenário, você até, Paulo, estava falando, olha, a gente teve 2 anos muito bons, mas daqui para frente é um pouco diferente. Então, assim, o que você tá construtivo com o setor agro, o que vocês estão fazendo e o que você não tá construtivo, você tá pessimista? Vamos lá. A parte construtiva, eu estava mais construtivo em produção, de fato, setor primário ali, produtor rural, tudo, nos últimos 2 anos. Mas é o que eu ainda tô construtivo, sendo bem sincero. Porque o produtor chegou a ter margens, tem produtor da nossa carteira que chegou a ter margem de 65% EBITDA. Né? A margem vai voltar para a normalidade, né? Os custos subiram muito, né? Principalmente custos de insumos, fertilizantes, guerra da Ucrânia, a gente já vinha da pandemia, custo de energia muito caro, então muito... a parte química também dos produtos está muito caro. Então, a margem está voltando por 25%, 30%, que é a margem média do setor. Então, ainda estou construtivo porque está voltando para a margem média. E a margem média é uma boa margem. Eu estou mais desconstrutivo, vamos dizer assim, pessimista com o setor de insumos. Por quê? É um setor que veio de margens
muito fora da realidade dos últimos anos e que agora eles se acostumaram e montaram estruturas para essa Mais alto. que a gente estava vendo. E aí na hora que você olha que o que tende a acontecer com o setor é as margens voltarem e aí você tem um problema estrutural. Margem, por exemplo, de trading, de revenda, margem média, tá? Última linha era 2%, 3%. Caramba. Né? Se você olhar o histórico até 2020. Essa era a média, tá? De margem líquida. Agora você tá vendo 7, 8. Então, assim, o fertilizante já tá recuando agora, os produtos químicos também. O produtor fica mais resistente à compra, dado os volumes de preço. Então, eu tô mais receoso com o setor de distribuição e de insumos nesse momento. Boa. Gustavo. Rapidamente aqui, eu acredito que até uma coisa que a gente fala muito, que o agro, com esses últimos resultados, os últimos 2, 3 anos, trouxe muita euforia, né? Mas a euforia vem com uma certa dose, tem que vir com uma certa dose de cautela. Então a gente viu algumas operações sendo, enfim, com um nível de taxas ou prazos ou tudo mais muito agressivas, né? Então, em termos de o que eu sou construtivo, a gente olha tudo, tá? Porque eu acho que todos os setores, de alguma forma, tem uma história boa para ser contada. Tem as maçãs podres, né, e as boas maçãs. Então, assim, é claro que não tem como dissociar o Brasil do setor produtivo, soja, milho, algodão, café, mas, de novo, igual eu falei, você tem que ser pontual. O algodão agora teve um problema climático, né, numa região específica. Alguma cultura de fruta teve um problema de embarque logístico. Então, você tem que estar muito dentro dos setores, porque vão ter histórias boas oportunidades e histórias não tão boas. Então, de maneira geral, eu estou construtivo, ainda continuo construtivo com esses setores. A cana é um setor que a gente está olhando, mas a gente tem uma questão política envolvida, e aqui não fazendo, enfim, nenhum lado aqui, mas tem uma questão política com esse ano de eleição que pode vir a ter um risco eventual no ano que vem, né? Questão de preços, de preço de gasolina e tudo mais. E proteína animal também é um setor que tem boas histórias, mas principalmente a suinocultura sofreu muito nos últimos tempos. Então, isso muito por conta dos elevados preços do milho, né? Que é a ração, né? No final do dia é o que ele come, então isso acabou comprimindo muito as margens. Mas, de novo, a nossa gestão é não ficar subordinada a outros bancos, instituições em termos de prazo. Então, por exemplo, se o banco XYZ dá 5, 6 anos, a nossa ideia é ficar ali no 4, 5 também, no mesmo... Sempre menos, né? Sempre. O Gabriel, que trabalha na nossa equipe, na área de crédito, o Gabriel Tozini, ele fala, Gustavo, não reinventa a roda. Vamos fazer ali, né, o beabá, vamos fazer aquela historinha, vamos justamente complementar. Então, tentando aqui resumir, é um pouco isso que a gente vem fazendo. Só pra gente fazer um fechamento aqui desse bloco, queria perguntar pra vocês, o que é o grande risco de se investir em Fiagro, na opinião de vocês? Bom, eu acho que um pouco é o momento do agro, é o que a gente estava falando. A gente está na high de vários setores do agro, né? High de resultados, high de acesso a crédito, por exemplo, então taxas espremidas. Eu acho que o momento é um momento de cautela em termos de o gestor escolher bem o portfólio. E justamente ter uma boa diligência quanto ao que está sendo investido pelo fundo, né? Então, assim, eu acho que até pelo que você falou, Carol, é um momento de euforia do agro, a demanda dos investidores é grande, todo mundo olhando. Isso faz com que muitos fundos sejam criados sem a devida diligência ou sem a devida expertise da parte, por parte da gestora. Então, é importante o investidor olhar isso, porque eventualmente pode haver uma euforia e talvez um erro de alocação nesse sentido. Gustavo. Eu considero, justamente o que eu comentei, né, de ter vindo de muitos anos de euforia. Eu acho que você tem que trabalhar com otimismo, mas com cautela ao mesmo tempo, né? Então, eu brinco que São Pedro é o sócio majoritário de qualquer empresa do agro. Então, você ficar muito atento
né, a questões climáticas, né, efeitos específicos. E também a gente falou, até uma das vantagens do agro, né, frente, por exemplo, ao fundo imobiliário, é que tem uma característica muito forte de exportação, né, com essa globalização. Então o Brasil é o principal produtor, exportador, soja, suco de laranja, café, enfim, dentre outras diversas culturas, mas isso também traz um risco, né, dessa questão da globalização. Então, ano passado, quem imaginava que ia ter uma guerra, né, que ia, né, gerar aumento de custos? Então, o investidor, né, está no nosso sentido, a gente vê essa questão da diversificação como muito importante, né, para você justamente saber mensurar onde você vai colocar, né, não colocar os ovos todos numa cesta. Eu acho que também o investidor ter a confiança na gestão, né, então saber com quem que tá ali, se esse pessoal vai a campo, se tem né, uma interlocução legal com os eventuais devedores, muita questão da transparência, né, a gente bate muito nessa tecla dos fundos, né, trazerem um conforto por ser uma indústria nova, o agro ser uma indústria nova, então o investidor tem que se sentir confortável, porque daí, eventualmente ele não está no dia a dia nosso lidando com agro, com a soja, com o café, com a agroindústria e tudo mais. Então, eu acho que a gente poder suportar ele com o maior número de informações, de base, né? Falando aqui do nosso fundo especificamente, XP Asset, o fundo, o relatório gerencial de julho, que deve sair nessa semana, nos próximos dias, vai trazer já uma atualização de crédito de alguns dos nossos devedores, entendeu? A gente revisitou, falou, pô, como é que você está o primeiro semestre, como é que foi o fechamento? E eu acho que isso é um negócio que é legal para justamente ter, né, a confiança do investidor, que no final do dia a gente quer um mero prestador de serviço, né? Boa. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é do investidor e a gente está tentando alocar ele da melhor maneira possível. Até a pergunta geral que a gente gosta de fazer aqui é, poxa, vocês estão lendo algum livro nesse momento, sim ou não? E se estão lendo, se você recomendaria ou não. Às vezes tem um livro ou outro que é meio chato, você fala, putz, esse aqui eu não recomendo, mas... Eu fiz um wish aqui porque eu faço uma bagunça, eu sou uma pessoa que às vezes leio 2, 3 livros ao mesmo tempo, então... Em termos de livro, assim, eu gosto muito dessas biografias, livros de venda, que tem alguma coisa que eu possa trazer para o meu dia a dia. Tem um livro que eu sempre releio, e eu estou lendo nesse momento, que é o Dedique-se de Coração, do Howard Schultz, que é o não fundador, né, mas foi quem desenvolveu a Starbucks lá atrás. Então, toda aquela característica da Starbucks, né, você não está vendendo um copo de café, você está vendendo um momento de relaxamento num dia estressante, então eu gosto disso. Tem um que eu comprei e eu tô esperando ele me encantar ainda, que é Os Segredos da Disney para Encantar os Seus Clientes. Alguma coisa assim, o título, ele tá um pouco mais no ponto de autoajuda ali, então eu falei, deixa eu gastar mais uma lenha aqui nele, vamos ver se vai. E carta de Bezos, né? As cartas do Bezos. E é muito legal esse, porque você vê que a Amazon, que tá tão em voga hoje, né? Todo mundo fala Amazon. Cara, o cara tá pensando nisso há muitos anos atrás, né? Então eu acho que é muito legal aí essa parte de empreendedorismo, eu gosto muito de ler. E tá na minha lista aqui de ler de novo Na Raça, né? Porque uma coisa é ler ele fora da XP, agora tem que ler de novo, até pra vincular as pessoas que estão ali na história. É verdade. Você vai encontrar ali no andar. Alguns deles já saíram. Mas legal, bacana. Bom, eu tô lendo A Marca da Vitória, do Phil Knight, que conta a história da Nike. É mais pra entender história de empreendedorismo. Toda vez que você lê algum livro desse perfil, que você tá vendo um pouco da história da pessoa e é uma pessoa bem sucedida, tem várias lições de vida que você tira disso, né? Então, é um livro que eu tô lendo agora, bem legal, indico a leitura, sim. Gente, o que vocês olhariam numa gestora antes de investir o dinheiro de vocês, né? E quais 3 ou 4 itens vocês colocariam num checklist mental para fazer nessa gestora antes de colocar o dinheiro? Bom, posso falar porque eu coloco todo o meu dinheiro lá na Risa, mas nem todas as características a gente ainda tem lá também, mas assim, histórico da gestão, né? Então, olhar o histórico do gestor com relação à alocação, cumpre o que prometeu, né, com relação à idoneidade do gestor e capacidade dele de se reinventar, né, ao longo dos desafios, né, principalmente desafios macroeconômicos e no setor em si, por exemplo, desafios específicos, né. Então, o que eu olho é histórico da gestão, olho também rentabilidade, lógico, performance da gestão ao longo do tempo e especialização. Como eu disse aqui, a gente acredita muito na especialização. Eu gosto de investir no que é de fato especializado. Gustavo? Bom, também
com 2 filhas, o pouco dinheiro que me sobra, eu invisto. Eu invisto também na XP Asset. Eu vejo que lá tem né, por ser a maior gestora independente do Brasil, acho que tem uma gama de produtos bem interessante. Eu acho que também essa questão bastante do histórico, né, do track record que a gente fala aí dos fundos, a questão muito também da transparência, né, você saber onde você está colocando seu dinheiro ali é importante, né? Então, vamos falar assim, eu considero isso como os principais checkbox aí na hora de investir em algum recurso, né? Boa. Acho que para encerrar aqui, se vocês pudessem listar pra gente uma grande lição de investimentos que vocês tiveram na vida, que vocês gostam de passar para frente. Paulo? Bom, não é nem de investimento, basicamente é lição do negócio em si. O Terrax, a gente montou a estrutura do fundo em 2020, mas lá em 2016, eu praticamente montei uma operação dessa do Itaú e não foi para frente, né? Porque tinha um produtor rural que ele estava passando por uma situação de estresse financeiro, mas era um produtor que tem um patrimônio absurdo, né? Então era muito mais um problema de fluxo de caixa. E ele até inclusive falou, eu desfaço de patrimônio para poder dar liquidez para o meu negócio, né? Então ele nos trouxe uma possibilidade de venda da terra, né? Só que ele falou assim, Paulo, o momento é muito ruim aqui na região, então se eu for vender essa terra a mercado, eu vou ter um desconto muito grande nesse momento, porque a região estava passando por um problema, não era só ele. Então ele falou assim, ninguém está olhando os ativos da região agora a mercado, então eu queria ter a oportunidade, eu até topo esse desconto na venda, se eu tiver a oportunidade de recomprar essa terra aqui, né, no futuro e tudo mais. Na época, os juros a 14 e pouco lá da Dilma, na época, a gente não conseguiu botar a operação de pé. Conforme os juros foram caindo, falei, acho que aquela operação agora pode virar uma operação para muito mais gente do que lá em 2016. Então, no final o produtor saiu do outro lado mesmo, não vendendo a terra, hoje está super bem, é um produtor que está bem capitalizado na sua operação, mas a lição de vida que eu levei disso, né, desse negócio de investimento é que assim, nem sempre o que não é bom agora vai ser ruim, não pode ser bom lá na frente, né, depende muito da condição que a gente está. Então assim, foi algo que me deu uma possibilidade, por exemplo, de criar um produto que a gente core lá na RISA, super legal, veio como inovação de mercado. Foi uma lição que eu tirei ao longo da minha vida aí, comercial de investimentos, né? Boa. Bom, rapidamente aqui, eu não há juros que pague principal. Isso uma vez eu ouvi de um cliente que ouviu de um banqueiro, então isso é meio que um mantra. Talvez a gente fica meio, né? Uma operação muito boa de preço e tal, mas é uma coisa, vai pagar, né? No final do dia. Escritório bonito não paga a conta, né? Isso é uma experiência própria que eu já tive com um grupo lá atrás, que foi um problema de crédito que eu tive, e eu acho que, de certa forma, eu fiquei meio blindado, meio encantado, bem novo também, né? Eu fiquei muito encantado com o escritório bonito e não fui vendo que foi degringolando. Enfim, não é só especificamente o escritório, né? Mas toda essa pompa que, eventualmente, às vezes, não gera caixa. Tem de um plano A ao plano H, né? Então, eu tive uma experiência não muito antiga no último empregador meu, de um cliente que veio e pré-pagou uma grande parte da minha carteira, né? E no primeiro momento você assusta, né? Porque aquilo lá tá na sua meta, tá atribuindo, né, algumas coisas ali de receita, de ativos e tal, mas o fato de eu ter outras operações praticamente serem desembolsadas, isso... Então, eu acho que esse fato de você sempre trabalhar confortável, a venda acaba no dia, né? Então, você comemora na hora, amanhã é outro dia, bola pra frente, começa do zero. Então, eu considero isso aí como se fossem uns mantras, umas lições que eu acho bem interessante para você tocar o negócio, seja no fundo, enfim, até por questão pessoal mesmo. Boa. Bom, excelente, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Acho que a gente falou... Ficaram mais algumas perguntas aqui na nossa lista, mas enfim, a gente deixa para uma próxima. Paulo, obrigado pela participação, obrigado ao pessoal da RISA lá por liberar você. Que isso, obrigado, Samuel. Plena obrigado, Carol. Segunda-feira chuvosa, né? Pós-expert, então. Pós-expert. Muito e bom. Gustavo, obrigado. Obrigado ao Mazete aí, que infelizmente não tá aqui com a gente também, mas obrigado pela participação. Valeu pela disponibilidade, turma. A gente é assim mesmo, se deixar falar, a tarde inteira fica falando de agro aqui, né? Boa. Tá bom? Obrigado. Gente. Boa. Acho que a RISA tá disponível nas redes lá, acho LinkedIn, Instagram. Sim.
@RisaAsset. Boa. A XP Asset tá devendo ali o perfil no Instagram, já falei com o Elias e com a Manu, estão atrasados. Mas tá lá no LinkedIn também, tem o site, todas as informações, tanto dos da Risa quanto da XP. Tem um site bem completo, os relatórios gerenciais lá, os mensais e trimestrais são super completos, 10, 12 páginas. A gente também tá nas redes, eu tô ali como samuel.ponsoni no Instagram. Eu Carol. tô como RSO_Carolina, mas queria fazer um jabá aqui do time de análise do Research. A gente divulgou novas páginas de fundos no conteúdos.xpi.com.br. Quem quiser entender estratégia no detalhe, o que os gestores estão fazendo e conhecer um pouquinho da história da gestora, é só digitar Risa ou XP Asset que vocês vão ter acesso a todos os produtos distribuídos na plataforma. Pronto. É isso. Bom, pessoal, obrigado pela audiência aí. Vemos vocês na próxima. Tchau, tchau.